para a gente poder receber a doutora Maria Júlia. Eu estou aqui com o caderno azul do último exame da ordem. É a questão número 70 que começam as questões da OAB, né? Verifiquem aí, eu acho que a Ana está com o caderno verde, né? Verifiquem aí. Pega lá, Bia. Meu é o azul. Eu sei que às vezes é como o Enivaldo disse, né? Na segunda-feira, eu acho, né, Enivaldo? A vontade não quero mais nem ver essas questões. Foi você que disse isso? Foi. Essa é a vontade, mas é legal. Agora que passou, é legal vocês reverem, verifiquem aquilo que vocês erraram, se vocês chutaram uma questão, até para a gente estudar algumas coisas que a gente não estudou na faculdade. Teve alguma questão trabalhista que vocês nunca tinham visto o assunto? Não. Mas Não, teve uma que eu não entendi porque que eu errei, mas beleza. O resto não. Sim. Eu vou pegar, espera só um minutinho que eu vou pegar uma caneta, tá? Tá todo mundo travado aqui para mim. Meu Deus do céu. Nossa, Ana, por que tá todo mundo travado? Não tô entendendo isso. Não, agora o Gustavo voltou a se mexer e o Enivaldo também, mas a Bia tá imóvel. Ei, mas tá com problema comigo hoje, hein, Ana? Você tá imóvel. Não, eu tive que sair, entrar qualquer coisa. Se eu sair de novo, eu saio rapidinho e entro para ver se melhora, mas dando para ouvir, tá bom. Foram quantas questões trabalhistas de direito e de 11. Credo? Não foi, não? 10, Gustavo. É? Da 70 a 80. 77, 78, 79, 80. Né? É. Eu contei 11. É de 70. Tá bom, acertei 7. 70. Teve uma que eu não entendi até agora porque que eu errei. 70, 71. Gente, eu acertei as duas de filosofia. Eu sou quase um filósofo. Nossa, eu nem entendi as de filosofia. Dá pra... Sério, eu nem entendi aquilo lá. Eu falei, peraí, o Tertuliano falou do Platão. Cadê o Platão aqui? Cadê o Platão? Cadê o Sócrates? Quem é esse cara? Quem é esse povo? Esse nome nada a ver. Prazer, Ana Carolina. Professora, se zerar em alguma matéria, não tem problema, não. Ah, então, senão eu já estava dando tchau já. Ó, tô de volta no ano que vem. Vamos lá, então. Questão número 70 para a prova verde. Valmir foi empregado da sociedade empresária Lanchonete Chapa Quente Limitada, na qual atuou como atendente por 1 ano e 3 meses, sendo dispensado sem justa causa em julho de 2021. A sociedade empresária procura você como advogado para saber o modo de pagamento dos direitos devido a Valmir. De acordo com o que dispõe a CLT,
sabendo-se que a norma coletiva nada dispõe a respeito, assinale a afirmativa correta. Então, antes da gente responder, eu gostaria que vocês pegassem a CLT, tivessem aí com a CLT nas mãos, tá? Ou no computador, ou no telefone, do jeito que vocês quiserem. Que a gente está estudando as questões, tá? Então, eu queria que vocês procurassem o pagamento. Sobre pagamento. A questão é pagamento. A questão, a palavra-chave dessa questão é pagamento. Como que o pagamento deve ser feito? Vocês acham que precisa de homologação do sindicato? Que se não precisa, né? Seria isso. Acho que Vão olhando aí sobre o pagamento, que eu já venho. Acharam algum artigo? Eu estou lendo o 464. E tem o 465, que é a forma de pagamento. Pode ser. Vocês têm que ir procurando lá no índice reemissivo, né? Para a gente achar aí a palavra. Por exemplo, aqui no meu que eu tenho, não tem pagamento. Vamos ver se tem 465 forma de fala pagamento. do salário, não fala da rescisão. Isso, também. O que você falou, Nivaldo? O 465 fala do pagamento de salários, né? Não é de rescisão. Ah, verdade. Ah, tá. Então deve ser o 459. Vamos lá. 459. É, o 459. Ah, salário também. Ó, Vou procurar coloquem aí. Não é o 477? Eu acho também. 477. O 477, ele fala da rescisão. Então, nós temos um capítulo aqui na CLT que fala sobre rescisão, tá? O 477 diz assim: na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na carteira de trabalho, na CTPS, comunicar as dispensas aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas no prazo e na forma estabelecida nesse artigo. Daí nós vamos para o parágrafo primeiro foi revogado, nós temos o parágrafo 2º desse artigo. O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução do contrato, deve ter especificada a natureza de cada parcela paga. Tem que vir discriminado. E discriminado o seu valor, sendo válida a quitação apenas relativamente às mesmas parcelas. Daí, parágrafo 3º foi revogado, parágrafo 4º. O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes. Ou em dinheiro ou depósito bancário, quando o empregado for analfabeto. Parágrafo 5º. Quando qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior, não poderá exceder o equivalente a 1 mês de remuneração do empregado. Parágrafo 6º. A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, deverão ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato. Aqui, deixa
Deixa eu ver. Aqui, artigo 477, letra A. Então, vamos colocar aqui na frente da questão. 477, letra A. Há dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo para sua efetivação. Então, vamos voltar lá nas questões e vocês vão verificar nas questões que há uma alternativa que já dá para responder pelo 477. Então, a gente já tiraria a letra A. Porque a letra A, ela fala que havia aí a necessidade de homologação perante o sindicato de classe. Daí a letra B, o pagamento poderá ocorrer na própria empresa, pois não há mais necessidade de homologação da rescisão contratual pelo sindicato ou pelo Ministério Público do Trabalho. É isso. Isso. Essa é a questão. As dispensas imotivadas, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva, tá? Essa questão tá no 477, letra A, da CLT. Ela é uma questão, Enivaldo, de direito do trabalho, de direito material, tá? Tudo que se refere a pagamento, a rescisão contratual, é tudo direito material. Daí, olha, se vocês forem verificar, a letra B fala, não havendo discórdia sobre o valor devido a Valmir, deverá ser apresentada uma homologação de acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho. Nada a ver. Nada a ver. Na letra D, a sociedade empresária, ao optar por fazer o pagamento em suas próprias instalações, deverá obrigatoriamente depositar o valor na conta do trabalhador. Também não. Vocês viram que pode pagar em dinheiro, em cheque ou em depósito, né? Então, só seria realmente a letra B. 71, questão 71. Suelen trabalhava na churrascaria Boi Mal Passado Limitada, como auxiliar de cozinha, recebendo salário fixo de R$ 1.500. Por encontrar-se em dificuldade financeira, Suelen pediu ao empregador um empréstimo de R$ 4.500 para ser descontado em parcelas de 500 ao longo do tempo. Sensibilizado com a situação da empregada, a sociedade empresária fez um empréstimo solicitado, mas um mês após, Suelen pediu demissão sem ter pago qualquer parcela do empréstimo. Considerando essa situação, a previsão da CLT e que a empresa elaborará o termo de rescisão do contrato de trabalho, assinale a alternativa correta. É também relacionada a uma rescisão contratual, também está relacionado ao pagamento, né? E está relacionado aos descontos de parcelas de R$ 500. A letra A diz assim, a sociedade empresária poderá descontar todo o resíduo do empréstimo. Nós lemos isso aqui quando nós lemos o artigo 477. O artigo 477, deixa eu ver aqui, parágrafo 5º, ele diz que qualquer compensação no pagamento de que trata não poderá exceder o equivalente a um mês de remuneração. Então, a letra B, a sociedade empresária poderá, no máximo, descontar no TRCT o valor de R$ 1.500, equivalente a um mês de remuneração, né? É essa questão, é essa a alternativa. Essa estão falando que pode ser passível de recurso, né? Essa aqui? Aham. Por causa que fala do salário e não da remuneração? Porque é meio que foi um contrato, né, de empréstimo. Então seria mais cível. A C, né?
Não pode haver qualquer desconto, porque o empréstimo tem natureza de contrato civil, de modo que a sociedade empresária deverá cobrá-lo na justiça comum. Eu coloquei essa. Pelo menos os cursinhos montaram recurso em cima disso, alegando que a C seria a correta. Porque é como se ela tivesse pedido um empréstimo meio que para o chefe dela, não para a empresa, assim, não é um adiantamento do trabalho, é um empréstimo. Entendi. Vamos ver de novo. Recebendo salário fixo de 1.500 por encontrar, pediu ao empregador um empréstimo de 4.500 para ser descontado. Nossa, gente, eu nem pensei duas vezes, eu já coloquei a B. Eu também coloquei a B. Mas está passível de anulação mesmo. Eu coloquei a C. Porque falou assim que pediu o empréstimo ao empregador. E para descontar R$500 por mês. Para descontar R$500 por mês. Então. Eu colocaria B mesmo. Mas vamos esperar, depois vocês me contem aí o que os cursinhos vão resolver, o que a OAB vai resolver disso. Tá? Mas quando ele fala ao empregador, não está falando ele está falando ao empregador que representa a empresa. Não é a pessoa física dele. É a pessoa física dele, mas como representante da empresa. Entendeu? É diferente se falasse assim que a Suelen trabalha na churrascaria e que pediu um empréstimo, né? Por exemplo, um empréstimo para o dono, né? Para o dono da churrascaria, Eu acho que para o seu empregador, é o empregador como representante da empresa. E se vai descontar do salário dela, é porque é uma compensação trabalhista. Não seria da pessoa física apenas, professora? Eu não entendo dessa forma, tá, Thomas? Como... Eu entendo que o empregador como representante da empresa. Eu acredito que seria semelhante ao consignado do servidor. Pedir um empréstimo fora, né? E o Estado não tem nada a ver com isso. Seria uma ligação assim semelhante. Também acho. Eu entendi que, como sendo empregador é representante da empresa. Então, como é descontado do salário dela, na minha cabeça aqui, no momento, veio que não veio como um empréstimo, tem natureza de contrato civil. Sim, o empréstimo tem. Mas a compensação, o desconto, não. Professora, tem umas 5 questões para ser anulada nessa OAB. Mas vamos esperar, vamos aguardar. Lenice. Eu não acho que tem esse... Na justiça comum, eu não acho. Eles falam que é porque o empréstimo não é tipo adiantamento, não é vale, não é nada desse tipo. Entendi. Por isso que pode ser cobrado na justiça comum. Entendi. Vamos ver o que vai dar isso aí depois, tá? Professora, tem umas 5 questões que eles estão querendo anular. Ainda tem chance. Oi? Não, no exame inteiro. Geral, no exame todo. Toda vez é isso. Você lembra que segunda-feira a gente já teve a discussão do mandato de segurança lá? Para no máximo descontar o TRCT. Toda vez é isso mesmo. Acontece isso. Eles querem... Vamos lá. Questão número 72. Jorge e Manuel integram a Comissão Interna de Previsão de Acidentes, a CIPA, da empresa na qual trabalham. Jorge é representante do empregador e Manuel é representante dos empregados. Durante a vigilância dos seus mandatos, ambos foram dispensados, sem justa causa, na mesma semana, recebendo aviso prévio indenizado, considerando a situação de fato e a previsão da CLT. Gente, nós temos que verificar, né, que esses empregados, quais são os empregados que têm estabilidade provisória e que não poderiam ser demitidos, tá?
Então, nós temos que verificar essa situação. Se o Jorge, como representante do empregador, ele tem estabilidade. E se o Manuel, como representante dos empregados, eles teriam estabilidade. Tá? Então, vamos lá em estabilidade provisória. O Jorge não tem, né, professora? Pelo que me recordo das aulas, o Jorge não tem, o representante dos empregados, sim. Isso. Mas eu quero saber aonde que está, né? Que artigo que nós temos para fundamentar essa questão. Acharam? Professora, eu voltei. Qual questão vocês estão? Na Eu tava comendo. 72. Questão 72. Ó, o direito e a estabilidade provisória para membros da CIPA costuma gerar muitos debates e questionamentos. Enquanto algumas empresas estendem a estabilidade tanto para membros eleitos titulares quanto para membros eleitos suplentes, outras empresas entendem que o direito à estabilidade provisória se dá somente aos membros titulares. Os indicados não têm, né, estabilidade. Para responder esta pergunta, precisa analisar principalmente, gente, a NR número 5. A norma regulamentadora número 5 do Ministério do Trabalho, ela foi criada em 1978. E ela tem como objetivo prevenir a ocorrência de acidentes de doença de trabalho, através de uma comissão de prevenção, que essa comissão é a CIPA, né, formada por colaboradores da empresa. Essa NR, essa norma regulamentadora, ela diz o seguinte: é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção da CIPA, desde o registro da sua candidatura até um ano após o final de seu mandato. Ao analisar, gente, a gente tem o entendimento que membros eleitos para cargo de direção o artigo 165 da CLT, ele diz o seguinte: os titulares da representação dos empregados nas CIPAs não poderão sofrer despedida arbitrária, estendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Então, gente, aqui está a resposta. Os titulares da representação dos empregados. Então, somente tem estabilidade qual é? Não é o Jorge, é o outro. Qual que é? Manuel. É o Manuel. Tem essa resposta? É o Manuel. É a primeira, é a. Se eu tivesse lido direitinho, eu não tinha errado essa, mas eu errei porque eu fui com sede ao pote direto na D. Então, gente, se a gente for pela norma regulamentadora, quem tem estabilidade são os diretores, aqueles que exercem cargo de direção, e também aqueles que representam os empregados, os titulares, não os suplentes. Nós temos também, gente, é importante vocês colocarem essa anotação, a súmula 339 do TST. Essa súmula, ela diz
que a estabilidade provisória também poderia se aplicar ao suplente, não só ao titular. Apesar da OAB não falar disso, né, de titular e suplente, é legal que vocês coloquem aí, porque vocês, por incrível que pareça, a OAB repete questões, repete assuntos. Então, se dessa vez ela falou dos empregados, de quem representa os empregados e os empregadores, de uma próxima ela pode falar dos titulares e dos suplentes. E ela, gente, vocês podem reparar, Gustavo, que a questão, ela não pede entendimento do tribunal. Se ela pedisse o entendimento do tribunal, de repente vocês poderiam colocar aí, lembrar dessa súmula que fala dos suplentes, numa questão que envolva isso, claro, tá? Ela pediu a CLT, e a CLT é clara no artigo 165, que somente os representantes dos empregados teriam direito à estabilidade provisória. Questão número 73. Todas as questões vocês podem reparar que são problemas. Genilson e Carla trabalham como operadores de atendimento em uma sociedade empresária de telemarketing. Ambos possuem plano de saúde empresarial previsto no regulamento interno e custeado integralmente pelo empregador, com direito a uma ampla rede credenciada. E quanto particular em caso de eventual internação. Ocorre que a sociedade empresária, desejando reduzir seus custos, alterou o regulamento e informou seus empregados que o plano foi modificado, com redução significativa da rede credenciada, e que, eventualmente, internação hospitalar seria feita em enfermaria, e não mais em quarto particular. Sobre a alteração efetuada de acordo com a CLT, tudo eles estão pedindo de acordo com a CLT. Assinale a alternativa correta. É a A, né? A alteração não é válida para eles porque ela só pode ser efetivada para quem foi admitido após a mudança. É direito adquirido, né? E é onde que está isso? É. Alteração no contrato de trabalho. O artigo 468 da CLT, ele fala em alteração no contrato de trabalho que está em vigência. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Tá respondido? Então, seria a letra A. A alteração não é válida, porque só pode ser efetivada para aqueles admitidos após a mudança. A letra B fala que a alteração é válida. A letra C fala que a alteração é válida. E a letra D fala que essa mudança deve ser homologada judicialmente. Então, é a letra A, sem sombra de dúvida. Tá? Você sempre tem que lembrar daquele princípio que rege o direito do trabalho, que é proteção ao trabalhador. Tá? Por mais que façam cagada por aí alterando contrato de trabalho em vigência, isso não é o correto, né? E, na verdade, nós temos aí o artigo 468 que fala que qualquer alteração que prejudique o trabalhador tem que ser anulada. – 74. Carlos foi contratado como estagiário em 2018 por uma indústria automobilística
pelo prazo de 2 anos. Todas as exigências legais foram atendidas e o estágio era remunerado. Após 1 ano de vigência do contrato, ele procura você, como advogado, para saber se terá direito a férias nos 12 meses seguintes. Isso aí, né? Vamos colocar na frente, vamos colocar aí a lei do estagiário. É a lei, ele tem direito às férias, tá no artigo 13 da lei, tá, gente? Ele tem um período de recesso de 30 dias, quando ele trabalha, né? E normalmente essas férias é durante as férias escolares. A lei é a Lei 11.788 de 2008. De 2008. Artigo 13 fala exatamente isso que podem verificar, que tudo que está caindo é previsão legal. Ou está na CLT, ou agora que está numa legislação especial. Artigo 13. É assegurado ao estagiário sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 ano, período de recesso de 30 dias a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. Então, aí, nesse caso, não haverá direito a qualquer paralisação? Errada. Letra B, o estagiário tem direito às férias normais, acrescidas de 1/3 constitucional? Errada. Não tem. Uma vez que a lei é omissa, a lei não é omissa, tá? O artigo 13 falando. Letra D, Carlos terá direito a um recesso remunerado de 30 dias, mas sem direito ao acréscimo de 1/3. É essa. Artigo 13 da Lei 11.788. 75, questão 75. Um grupo de investidores está estimando custos para montar empresas em diversos ramos. Por isso, procuraram você, como advogado, para serem informados sobre os custos dos adicionais de periculosidade e insalubridade nas formas de pagamento. Sobre a orientação dada, de acordo com o texto da CLT, olha só, de novo, assinale a afirmativa correta. Vamos ver o adicional de insalubridade. Vocês lembram onde que está? 192. 192, ótimo. O exercício de trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho assegura a percepção de adicional, respectivamente, de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. São considerados no 193. É só do insalubre que estão pedindo? Não, periculosidade também. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada, aquelas que por sua natureza ou métodos impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente ao trabalhador. Cadê o percentual? Parágrafo 1º. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem acréscimos resultantes de gratificações. Então, vamos colocar aí na frente da questão, artigo 192 e artigo 193, parágrafo 1º da CLT. Então, a questão seria, o adicional de insalubridade varia entre os graus mínimos, médio e máximo sobre o salário mínimo da região. Isso. O de periculosidade tem percentual fixo, exato, 30% do salário básico do empregado. É essa, né? É a questão A. É a letra A. B, os adicionais de periculosidade e insalubridade variam entre... Não, é só o de insalubridade que tem essa variação
de grau mínimo, grau máximo e grau médio, tá? As atividades inflamáveis, explosivos, energia elétrica são consideradas de maior risco, com um adicional de 50%? Não, é 30%. O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou periculosidade só pode cessar com a mudança de função ou por determinação judicial. E aí? Mudança de função, sim. Determinação judicial, não. Não, exato. Isso eu acertei. Tá? Tudo texto de lei. Tudo tá na CLT. 76. Uma sociedade de economia mista do estado do Maranhão, após devidamente citada em reclamação trabalhista. Gente, antes da gente passar para 75, para 76, vamos pensar aqui entre nós, por que a atividade insalubre ela é dividida em grau e a de periculosidade não é? Acho que periculosidade é muito subjetivo, né? O que é perigoso ou não, ou muito perigoso. Não sei. Insalubre mata aos poucos. Periculosidade mata de uma vez. Que? O que você Acho acha? difícil. Meu pai é eletricista, né? Aí ele tem isso lá também na usina. Lembrei por causa disso. Meu pai é a mesma coisa. Eu peguei e falei assim, nunca que meu pai recebia 50% a mais do salário. Ele trabalhava na Eletropaulo, lá em São Paulo. Quer dizer, eu lembrava da lei também, mas assim, a primeira lida que a gente dá é aquelas coisas que a gente já vai riscando, né? Porque a insalubridade, né? Entender o significado de insalubridade, que é um ambiente ou uma condição de trabalho por meio de riscos ambientais incontroláveis, que podem prejudicar a saúde e a integridade do trabalhador, né? Seriam agentes nocivos. De acordo com o Ministério da Saúde, são considerados nocivos à saúde dos trabalhadores ruídos excessivos, radiação, temperaturas extremas e agentes químicos. Por isso que tem grau. Porque, por exemplo, o ruído excessivo, né? Ele pode ter um grau. A radiação, por exemplo, pode ter um grau médio, pode ter um grau máximo, né? Eu acho que é em função, gente, esses graus, ela é em função da própria atividade, do próprio risco. Né? Então, por exemplo, profissões como radiologista, operadores de equipamentos de petróleo, gás, mineração, eles têm direito à insalubridade. Então, por exemplo, temperatura, tem temperatura que é um pouco mais amena, tem temperatura que é excessiva, então por isso que ele tem que dividir em grau. O próprio risco faz com que o legislador ele faça essa diferença, né? Dependendo da temperatura, o risco é maior. Existe um prejuízo maior, né? Dependendo das condições, por exemplo, de umidade, depende das condições de umidade, vai ter risco maior também. Vai ter um risco menor, vai ter um risco médio. Depende, por exemplo, do agente químico, também vai ter isso. Agora, o perigoso, o que seria a atividade perigosa? Então, sempre que a gente lembrar de insalubridade, vamos lembrar de temperaturas quentes, de excesso de umidade, aquelas pessoas que trabalham em mineração, que tem o pó da mineração, de radiologia, e que pode ter uma
vamos colocar assim, você está mais exposto ou você está menos exposto, depende aí, né, daquilo que você trabalha. Então, por isso que o legislador, ele divide em grau mínimo, médio e máximo. Agora, e a periculosidade? A periculosidade é quando põe em perigo a vida do trabalhador. Não é considerado o tempo de exposição, não é considerado a quantidade, é o perigo em si. Então, ó, vocês podem verificar que quando a pessoa ela está em risco, ela está em perigo, nós não estamos falando de quantidade desse perigo, nós estamos falando de uma situação, né? De um momento ali, aquele trabalho faz com que ela tenha risco, que ela tenha perigo. Então, por exemplo, o mototáxi. Quem mais? Aquelas pessoas que trabalham em posto de gasolina. Ela está todo o tempo, ela está disposta aí a um perigo, ela está acessível a esse perigo. Pessoas que trabalham com produtos inflamáveis. Se estourar um negócio daquele de gasolina, não tem médio, não tem máximo, não tem. Vai todo mundo que estiver ali vai estar numa situação de risco de vida. Percebem que quando a gente fala de periculosidade, a periculosidade é o perigo que pode vir a surgir, né? Dependendo de uma situação. Enquanto que a insalubridade é todo dia, é o que a Bia disse. A insalubridade vai matando aos poucos. Agora, o perigo não, o perigo mata de uma vez. Então, por isso que essa insalubridade, ela tem grau máximo, médio e mínimo. Agora, o perigo não, o perigo vai de uma vez só, é fatal. Tá bom? Então, vamos para a questão 76. Uma sociedade de economia mista do estado do Maranhão, após devidamente citada em reclamação trabalhista de um empregado, aqui começamos processo do trabalho. Apresentou defesa, produziu provas em juízo, mas foi condenada na sentença. Então, nós temos uma sentença trabalhista. Assinala a opção, de acordo com a CLT, que indica o prazo que a empresa em questão possui para recorrer ao TRT. Se ela vai recorrer ao TRT, é porque é recurso ordinário. Recurso ordinário. E o prazo do recurso ordinário é de 8 dias. Professora, mas não tem um negócio que economia 8 mista... dias úteis ou 8 dias corridos? Essa é a questão. Oi? Úteis. Úteis, gente. Úteis. Mudou isso com a reforma trabalhista. São dias úteis. Dias úteis são considerados de segunda a sexta. Sábado, domingo é considerado como feriado. E aqueles feriados determinados por lei. Então, são dias úteis. Professora, mas não tinha um negócio que... Agora eu acho que eu confundi com processo trabalhista. Que os prazos correm em dobro para empresas públicas e mistas? Eu acho que eu confundi com processo civil. No civil, sim. Não, eu confundi com civil, foi por isso que no civil tem prazo em dobro. Só que aqui, ó... é ela que vai, a sociedade de economia mista. Uma sociedade de economia mista, ela é considerada uma pessoa jurídica de direito público? Ai, meu Deus. Eu fiz um boloiô aqui. Vamos ver tudo isso que a Carol, essa dúvida da Carol, vamos olhar tudo. Primeira coisa, é recurso ordinário, certo? Toda sentença trabalhista é passível de recurso ordinário.
Sentença homologatória de acordo, não. Mas a sentença de procedência, de improcedência, de procedência em parte, ela é passível de recurso ordinário. Aonde que está consagrado o recurso ordinário? Oito, 95, né? Qual que é? 895. 895. Cabe recurso ordinário para a instância superior das decisões definitivas ou terminativas das varas de juízo no prazo de 8 dias. Então, vamos colocar aí na frente, 895, inciso 1 da CLT. Por que que não é embargo de declaração? Porque tem uma opção aqui, não tem? De 5 dias ou não tem? Deixa eu ver. Não tem. Menos mal, ótimo. Não tem. Porque primeiro O problema o embargo nessa de declaração seria 5 dias. E primeiro que fala que o recurso, olha lá, indica o prazo e a empresa em questão possui para recorrer ao TRT. Quando é o embargo de declaração, é o próprio juiz que vai verificar a contradição, o erro, a obscuridade, tá? Então, nesse caso, não se fala em embargo de declaração. A única possibilidade mesmo é recurso ordinário no prazo de 8 dias. Agora, nós vamos ver essa situação de dias úteis e de prazo em dobro. Vamos lá. Artigo 775 da CLT. Da CLT. Os prazos estabelecidos neste título serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do vencimento. Deixa eu ver sobre o prazo. Você errou essa, Carol? Artigo 851 também diz, parágrafo 2º, que o prazo para recurso será contado da data que a parte receber a intimação da sentença. Isso foi modificado com a reforma trabalhista. Antes, realmente, os dias eram corridos, tá? Mas hoje, não são. Deixa eu colocar aqui. O artigo 191 do CPC traz o prazo em dobro para litisconsortes com procuradores diferentes. E também para as pessoas jurídicas, para a fazenda pública, né? Pessoas jurídicas de direito público. Contudo, esse artigo não é aplicado na CLT. Não tem prazo em dobro na CLT. Eu fiz Calma confusão. aí. É porque, né, também... É que você dá processo e dá trabalhista. Eu lembrei que foi você que falou. O que eu faço? Eu não lembrava o quê. É verdade. Depois eu tava com sono, eu falei, gente... O Ministério Público também, no processo civil, tem prazo em dobro. Calma aí. As pessoas não têm... realmente. Alguém colocou 16?
Você colocou? Não tá totalmente fora, não. Mas eu queria ver alguma coisa mais, sabe? Mais concreta. Realmente não tem, é só uma interpretação realmente que não se aplicam esses artigos do CPC no processo do trabalho. É isso mesmo. Queria que tivesse alguma coisa, né, mais... É isso mesmo. Se eu achar alguma coisa, depois eu coloco para vocês, tá? O que mais, gente? 76, 77. É isso? Que nós vamos? A sociedade empresária Refeições Tempero de Casa Limitada é ré em uma reclamação trabalhista movida por sua ex-empregada Rosângela, que lá atuou como cozinheira. Após devidamente contestada e instruída, foi prolatada a sentença em outubro de 2021, julgando os pedidos procedentes em parte. Ocorre que no mesmo dia da publicação da sentença, a sociedade empresária teve sua recuperação judicial deferida pela Justiça Estadual. Linice, Nada foi... Oi. eu achei o mau J aqui dos prazos. Ah, legal. Fala, Gu. É o J... É uma orientação jurisprudencial. Isso, 310. 310. Fala pra gente. Ó, inaplicável ao processo de trabalho a norma contida no CPC, caput 1º e 2º, artigo 191, em razão da incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente. Sim. Vou mandar aqui, ó. Ótimo. Eu coloquei aqui também. Obrigada, Gu. É uma orientação, não é lei, né? Mas é uma orientação jurisprudencial aí que diz que não se aplicam os prazos em dobro do processo civil ao processo trabalhista. Qual que é o número da... Orientação jurisprudencial 310 do TST. Obrigada. 77, então, né, nós tivemos aí uma ação que tinha sido julgada procedente em parte, e com isso, paralelamente, nós temos uma ação de recuperação judicial, né, que está lá na Justiça Estadual. Então, um processo trabalhista e um processo civil lá na Justiça Estadual. Nada foi deferido a respeito da gratuidade da justiça para a sociedade empresária. Diante da situação apresentada e da previsão contida na CLT, considerando que a sociedade pretende recorrer da sentença, assinale a afirmativa correta. Letra A. Com a recuperação judicial deferida, a sociedade empresária fica dispensada de efetuar qualquer preparo para recorrer. A sociedade empresária terá de recolher as custas, mas não precisar efetuar o depósito recursal. É essa, né? É isso aí. B. Vamos olhar onde que tá? É artigo 899, parágrafo 10. Lê pra gente, Gu, que artigo que é? Vai.
Eu vou ler só o parágrafo. Tá bom, o artigo. Fala qual o artigo que é. Artigo 899. 899. Tá bom. São isentos de depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Que não precisa pagar depósito recursal. E aonde está que ela tem que pagar as custas? Não tem sobre, só fala do O depósito. que é Né? custas? Quando uma empresa ela vai recorrer de uma sentença, ela tem como pressuposto de admissibilidade, ela tem que pagar o preparo, que são as custas recursais, e ela tem que pagar o depósito recursal. O que é o depósito recursal? É como se fosse um adiantamento da condenação, é como se fosse uma garantia da condenação, tá? Nesse caso, como ela está em recuperação judicial, ela está num processo, vamos colocar assim, de fragilidade financeira. Então, o artigo 899, parágrafo 1º, é o primeiro? Parágrafo 10 da CLT diz que não precisa pagar, é isso? O depósito recursal. Não precisa fazer esse adiantamento da condenação. O depósito recursal, gente, ele é uma obrigatoriedade da trabalhista, do processo do trabalho. Não existe isso no processo civil, tá? É como fosse adiantar o valor da condenação, é como se fosse uma garantia. Agora, que ela tem que pagar custas, gente, ela tem, porque ela não é beneficiária da justiça gratuita, ela tem que pagar. É uma das exigências do recurso ordinário. Então, eu gostaria que vocês fossem lá no 895, que fala do recurso ordinário, para verificar se tem alguma coisa que fala sobre o preparo. Vamos olhar aqui, lá no 895. Artigo 899 da CLT, que fala o caput, né? Que é o que o Gu leu pra gente, só que é 899. Nele mesmo, acho que vai estar alguma... Os recursos serão interpostos por petição simples e terão efeito meramente devolutivo, salvas as exceções previstas nesse título, permitindo a execução provisória até a penhora. Daí, parágrafo... É o parágrafo 10º. Não, mas o parágrafo 10º, ele fala do depósito recursal. Eu quero das custas. Tratando-se, parágrafo 2º, tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá ao que for arbitrado para efeito de custas. Não. Eu quero sobre custas. Aqui é o depósito recursal. Ah lá. Parágrafo 6º. Quando o valor da condenação ou arbitrado para fim de custas exceder o limite de 10 vezes o valor da referencial regional, o depósito para fins de recurso será limitado a este valor. Então, tem que ter pagamento de custos. O 790A, Lenise, fala também da isenção de pagamento de custas. Quando? Só a União
E o Isso. MP, e justiça gratuita, né? Ah lá. Ótimo, você faz por uma questão de exclusão, né? Você viu que o STF... 790, melhor ainda isso. Tá? Então, gente, texto de lei mais uma vez. Tem que pagar o preparo, tem que pagar as custas recursais. O que são as custas recursais? São, na verdade, um valor, né, economicamente falando, e este valor, ele é equivalente para o desenvolvimento, ele serve para o desenvolvimento do processo lá no tribunal, né? São as despesas que o tribunal tem para o desenvolvimento desse processo. Tá? Então, custas só não paga quando é pessoa jurídica de direito público e quando é beneficiário da justiça gratuita. Senão, tem que pagar preparo, que são as custas recursais. Agora, o depósito recursal é outra coisa, tá? O depósito recursal é um depósito que você vai adiantar o valor da condenação, como se fosse uma garantia. Isso só existe no processo trabalhista. Tá bom? Então, a questão 77, né, é a letra B, sim. Lenise, Oi. você viu a decisão do STF ontem Não vi, amor. dos beneficiários da justiça gratuita, que eles não vão pagar mais honorários, periciais, sucumbenciais? Eu mandei aí, depois se quiser dar uma olhadinha no chat. Ah, eu quero. Depois você manda no grupo? Mano, Obrigada. Caramba. 78. Maurício ajuizou reclamação trabalhista em agosto de 2021 contra sua ex-empregadora, a Sociedade Empresária Sorvetes Glacial Limitada, postulando o pagamento de horas extras e verbas resilitórias. No dia da audiência inaugural, feito o pregão com pontualidade, o autor compareceu acompanhado de seu advogado, estando ainda presente o advogado da empresa, mas ausente o preposto. O advogado do réu requereu que se aguardasse o prazo de 15 minutos, mas diante da negativa do advogado do autor, que não concordou em aguardar, teve início a audiência. O advogado do autor requeriu a aplicação da revelia e o advogado do réu informou que havia protocolizado defesa com documentos pelo processo judicial eletrônico, requerendo que fossem recebidos. E aí? Então, nós temos a presença da parte, a autora, né? Nós temos a presença dos advogados, tanto do autor como do réu, mas nós não temos a presença do preposto. E aí? Quando vai só o advogado, não é considerado como, assim, não é revelia, né? Porque pelo menos o advogado foi. Sim. Eu coloquei D nessa, eu acertei. A defesa e os documentos apresentados devem ser aceitos. É. A única coisa é que vai ficar sem o depoimento do preposto, né? Não sei. Se tiver. artigo 844, parágrafo 5º. Certinho. Lê aí pra gente. Posso falar? Pode. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Idêntico. Né? Né? A letra A deverá ser aplicada à revelia. Não, a nulidade do ato. Eu ficaria entre a C e a D, só que a CLT não é omissa quanto a isso. Então, a C também está totalmente descartada. A defesa dos documentos apresentados devem ser aceitos. Né? 79, estamos terminando. Duas irmãs costureiras
trabalhavam juntas em uma confecção. A mais velha era empregadora da mais nova, que gerenciava a atividade. Devido a um desentendimento em família, a irmã mais nova foi dispensada. Em decorrência da relação fraternal, chegaram a um bom termo sem a necessidade de ajuizamento da demanda. Porém, por segurança de ambas, gostariam de ver garantidos judicialmente os termos do acordo e procuraram você como advogado consultor. Olha lá, gente, diante disso, observados os termos da CLT. E daí? Deverá ser distribuída uma petição requerendo a homologação do acordo extrajudicial, sendo que as partes deverão obrigatoriamente estar representadas por advogado, ainda que comum? Não, não pode ser advogado comum. Cada um tem que ter o seu. É AD. Vamos ver o artigo que está? Eu não sei. Homologação de acordo extrajudicial. Isso também veio com a nossa reforma trabalhista de 2017. 855B. É uma prevenção, né? Que artigo, Gu? 855B. Isso aí é reforma trabalhista. A reforma trabalhista, instituída pela Lei 13.467, de 2017, incorporou no texto da CLT a figura da homologação do acordo extrajudicial, com efeito de coisa julgada. Ou seja, após homologado tal acordo entre as partes, não há possibilidade de reformas quanto às verbas ali quitadas, mesmo em reclamação trabalhista. O artigo 652, a linha F da CLT, estabelece competência da vara do trabalho para a homologação do acordo extrajudicial. Tá? É um instrumento de jurisdição voluntária que não tem conflito, de comum acordo, de forma pacífica, conjunta. Porém, cada um preceitua, o artigo 855, letra B, que preceitua a presença obrigatória do advogado, devendo as partes ser assistidas por profissionais próprios e distintos, que farão uma petição inicial de forma conjunta. Os dois advogados assinam. Tá? Mas é importante que cada pessoa tenha o seu advogado, até por uma questão de justiça, de igualdade, né? Para que não tenha aí uma prevalência de direitos, uma prioridade de direitos um sobre o outro. Ainda mais porque nós estamos falando de uma relação que pressupõe uma desigualdade, né? Que pressupõe aí uma subordinação, uma hierarquia. Então, se tiver o advogado somente da empresa, vai estar prejudicando o empregado. Tem que ter advogado para os dois. O que confunde também é que elas eram irmãs, né? Aí dá uma bugada na cabeça. Eles fazem justamente, coloca, não tem nada a ver, né, na verdade. Não precisava nem falar que elas eram irmãs, né? E a próxima, então, e última questão. Renata, professora de artes, lecionou na Escola do Futuro. Em sede de reclamação trabalhista, um de seus pedidos foi julgado improcedente, sendo certo que o que você pleiteava na qualidade de advogado de Renata estava fundamentado na aplicação em controvérsia de súmula do TST a respeito da matéria. Ainda assim, o TRT respectivo, ao julgar seu recurso, manteve a decisão de primeira instância. Então, nós temos uma sentença, que essa sentença é passível de RO, esse RO é julgado pelo TRT, que proferiu um acórdão, e esse acórdão está violando uma súmula do TST. Né? Qual é o recurso cabível? Recurso de revista. Recurso de revista.
Aonde que está o recurso de revista? 896. 896 da CLT. Nosso trabalhista me salvou, hein? Que bom, hein? Gente, pega a CLT, coloca do lado da cama e vai lendo a bichinha. Todo dia, eu vou fazer isso também. A gente podia fazer um desafio, hein? Eu peguei uma comentada, é a melhor coisa. É ótima. Comentada. É muito boa, porque daí vem até o entendimento jurisprudencial, não vem? Então tá bom, amores. Valeu por hoje. Até segunda-feira, então. Qual que é, Gu? Deixa eu ver de novo. Não tô vendo, para ela. Homero Batista Mateus da Silva, CLT comentado. Ah, que legal, bom saber. Que eu ia falar para vocês? Segunda-feira, então, eu conto com a presença de vocês na aula às 8 horas, para prestigiar aí uma jovem advogada que chama a doutora Maria Júlia, tá? Dando oportunidade aí também, né, para as nossas parceiras aí, colegas advogadas, tá bom? Para falar um pouquinho com vocês sobre o agronegócios, sobre as ações relacionadas ao agro, tá bom? Fechado. Então, obrigada por hoje. Bom final de semana para vocês. Um beijo no coração, tá? E obrigada por vocês estarem aqui comigo, viu? Todos vocês. Tchau, pronto. Beijão. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, professora. Tchau, amor.